Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo de quando eu morava no Maranhão, DDD 99, o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito desta lição, nós temos muito material escrito a respeito dessa lição, então você entre em contato conosco, esse telefone é meu WhatsApp também, e eu envio para você gratuitamente e incluo você em um grupo. Não é grupo de bate-papo, não é grupo onde qualquer pessoa pode postar um vídeo, uma música, uma coisa, não. É só para me postar esse material de EBD para você gratuitamente toda semana. Então não vai encher seu celular. É só uma vez por semana o material da Escola Bíblica Dominical, que é ali em PDF, em PowerPoint, e também o endereço do vídeo, né? E os escritos aí a respeito da lição que vem em Word para você ou PDF. Dê aí um like, se inscreva no nosso canal para nós podermos divulgar esse trabalho para outros. Passe o link desse vídeo para outros, para que eles possam também ouvir. O assunto do trimestre é excelente, né? Palpitante realmente. Muita gente se interessa, então passe para outras pessoas. Também os vídeos são evangelísticos, porque no final do vídeo eu faço um apelo e também oro, então, para que a pessoa esteja aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Também oramos pelos doentes e enfermos no final do vídeo. Então, você passando por um familiar, passando por um amigo, por alguém, você está evangelizando através desse vídeo e de ensino também. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas Jovens e Adultos, os grandes temas do fim. O comentarista da Central Gospel deste trimestre é o pastor Joá Caetano. Nós já estudamos na lição 1, os sinais do fim dos tempos, na lição 2, a volta do Senhor Jesus, na lição 3, o arrebatamento, na lição 4, o tribunal de Cristo, e hoje na lição 5, vamos estudar a grande tribulação. E nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o período tribulacional, Apocalipse 7,14. Tópico 1, subtópico 1, tribulação e grande tribulação, Sofonias 2, 2-3. Tópico 1, subtópico 2, quando começará a grande tribulação? Apocalipse 6, 17. Tópico 1, subtópico 3, purificação dos judeus, o povo de Israel, Zacarias 13, 8 e 9. Tópico 2, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, Apocalipse 16, 17. Tópico 2, subtópico 1, os 7 selos. Tópico 2, subtópico 2, as 7 trombetas. Tópico 2, subtópico 3, as 7 taças de juízo. Tópico 3, questões sobre a grande tribulação, Sofonias 1, 15. Tópico 3, subtópico 1, quem será o governante mundial na grande tribulação? 2 Tessalonicenses 2, 3-10. Tópico 3, subtópico 2, a nação de Israel estará envolvida na grande tribulação? Ezequiel 36, 18-19. Tópico 3, subtópico 3, haverá sobreviventes da grande tribulação? Mateus 24, 21 e 22. Tópico 3, subtópico 4, qual o papel da igreja na grande tribulação? Apocalipse 4, 1. Tópico 3, subtópico 5, haverá igreja na grande tribulação? Então veja aí quantos assuntos, né? Quantos tópicos aí, subtópicos, para nós estudarmos nessa lição. E é muito interessante que você estude essa lição e passe para outras pessoas, porque é muita curiosidade que existe dentro deste assunto, principalmente para aqueles que não estudam muito sobre isso. Geralmente elas não ensinam muita coisa sobre o Apocalipse. Então você passe para essas pessoas esse estudo, que é muito importante que elas conheçam mais sobre este assunto. Passe para eles, eles têm conhecimento quase nulo sobre isso aí e muito contrário, muito diferente do nosso conhecimento sobre escatologia. O texto bíblico básico está em Daniel 12, 1, Marcos 13, 19 e 20, Apocalipse 16, de 1 a 4. Vamos ler. Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo,
E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Marcos 13:19, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Apocalipse 16:1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes e nas águas, e se tornaram em sangue. Então veja aí uma pequena amostra do que será esse período de grande tribulação que o mundo passará. Veja bem, nós, a igreja, não, nós já fomos arrebatados. Só tem início a grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Então, nós, nessa época aí, nós estamos na Nova Jerusalém, nos céus. Lá nós estamos tendo, primeiro, o tribunal de Cristo, depois, bodas do Cordeiro. Aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. Então, o período da grande tribulação é para aqueles que não foram arrebatados, que não eram salvos, não eram igreja. Textuário. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. É Mateus 24:21. Então veja que a grande tribulação é um período de grande aflição. Por quê? Porque serão derramados os juízos de Deus sobre todos aqueles que não se converteram a Jesus Cristo. Além de ter um período de 3 anos e meio aí de paz, uma paz falsa, um período de engano, que o anticristo vai se fazer passar por Cristo, pelo Messias, vai enganar os judeus, fazer uma amizade com eles, aliança com eles. Todo mundo pensará que ele é o Messias, que é o enviado de Deus, e ele vai enganar todos. 3 anos e meio de paz. Depois, aí será descoberto, ele coloca uma imagem lá no templo e ele quer que essa imagem seja adorada. Então os judeus descobrirão que ele não é o Messias e aí então começa uma luta entre o anticristo e os judeus. E é claro, as nações que apoiam os judeus estarão a favor e as nações que apoiam o anticristo estarão a favor dele. Então daí para frente começa uma guerra entre esses dois e aí atingindo todas as nações do mundo. Além dessa guerra, aí existe também os juízos de Deus derramados sobre todas as pessoas, principalmente sobre os judeus. Então o profeta Isaías profetiza, e o apóstolo Paulo confirma essa profecia de que o remanescente é que será salvo. Ou seja, no final da grande tribulação, aqueles judeus que restarem, então esses, Jesus vem, desce ali no Monte das Oliveiras, e vai mostrar para eles as mãos, os pés, o lado furado, e vai dizer, olha o que vocês me fizeram. Então, se cumpre aquilo que está escrito, verão aquele a quem traspassaram. Então, é derramado sobre eles um espírito de súplica. Eles vão clamar, então, buscar, vão orar buscando o Messias, desejando a vinda do Messias. E essa hora Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras. Então, eles se converterão. Então, o remanescente é que é salvo. Então, a grande tribulação é um período de grande aflição, de dor, de tormento, muita guerra, muitas catástrofes, muitos juízos de Deus derramados, muita dor, muita angústia. Os homens sofrerão muito, a ponto dos homens dizerem, montes, caiam sobre nós. E Deus não vai permitir que ninguém seja morto, para que o juízo deles seja executado. Vamos aos comentários, então. Palavra introdutória. Nesta lição,
Estudaremos um período ímpar da história. De acordo com as profecias bíblicas, este será o maior, o mais angustiante e doloroso tempo. Desde a primeira semana da criação, não houve nem haverá outro ciclo de tamanha dor, agonia, pavor e sofrimento sobre a espécie humana. Então veja, ainda tem crente que diz, não, se eu não for salvo agora, eu não for arrebatado, depois tem a grande tribulação, tem aí um tempo. Parece que o crente não estudou o que é a grande tribulação, ele não tem ideia do que é a grande tribulação. Que período difícil que será a grande tribulação. Nesse período, as pessoas salvas são aquelas que morrem degolados pelo anticristo, né, seu exército, porque não negaram a sua fé. Olha só, para comprar alguma coisa vai ter que ter a marca do anticristo, vai ter que ser um adorador do anticristo. Então a sobrevivência na terra será coisa muito difícil devido à perseguição e devido aos juízos de Deus que cairão sobre todos. Aí o terremoto, água sendo transformada em sangue, aí terão os gafanhotos aí com cauda, né, picando as pessoas. É muita coisa terrível que vai acontecer. Então, é muito difícil esse período, um período de muita angústia, muito sofrimento, que nunca houve na Terra. Então, se você compara aí com quantos terremotos que houveram, quantos maremotos, tsunamis, quantas enchentes, né, quantas tragédias já aconteceram no mundo, nada se compara. Isso aí, vamos dizer assim, é fichinha diante do que vai acontecer durante a grande tribulação. Veja que só de uma vez morre a terça parte dos homens. É muito triste, é muita angústia, muita dor, muito sofrimento. Veja bem, hoje existem quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Imagine aí, 2 bilhões e meio de pessoas morrendo de uma vez só. Não houve nenhum período da Terra que morresse tanta gente assim. Veja bem, de uma vez só. Imagine quanta gente sofrendo, quanta gente desesperada, quantas pessoas sendo sepultadas. Imagine a dor de tanta gente, de tantas famílias. É muita gente que poderia ter sido salva, mas não quiseram saber de Jesus. Vamos ao tópico 1, o período tribulacional, Apocalipse 7,14. Observe no Antigo Testamento a primeira referência bíblica sobre a grande tribulação, Deuteronômio 4,30. Veja no Novo Testamento os textos bíblicos que descrevem em detalhes o que será e o que acontecerá na grande tribulação. Vejamos aí Apocalipse 7,14, que diz, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, aqui uma grande multidão, né, de raças, tribos, nações, que estavam diante do trono, que clamavam. Então foi perguntado, quem são esses? Então foi respondido, eles vieram de grande tribulação. Vamos ver Deuteronômio 4,30, que diz, quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Então Deus advertiu vocês, cuidado para não deixarem aliança com o Senhor, cuidado para não quebrarem a aliança, cuidado para não desobedecerem, porque vocês vão passar por um período muito difícil e só então Deus está prometendo, no final vocês vão se converter a mim. Então é preciso que clamem, que supliquem, que busquem, né, pelo Senhor, e então serão socorridos. Isso vai acontecer no final da grande tribulação somente, onde os remanescentes, né, os judeus, os últimos judeus, clamarão, será derramado sobre eles um espírito, então, de clamor, de súplicas, e eles então verão o Messias, que vai descendo sobre o Monte das Oliveiras, e eles então agora reconhecerão que aquele é o Messias, é o Salvador.
Então verão aquele a quem traspassaram. Jesus havia dito, olha, aquele que vem em nome de Deus vocês não recebem, mas aquele que vem em seu próprio nome, esse vocês receberão. Então eles receberão o anticristo. Mas Jesus estava no meio deles, né? Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Então, durante o período da grande tribulação, os juízos serão derramados sobre eles, porque não creram no Messias, não receberam o Messias, não receberam Jesus Cristo. Agora, no finalzinho, quando já são poucos os judeus, os remanescentes, os últimos, então eles clamarão. Então Jesus vem e eles o reconhecerão como Messias, como Salvador. Aí então serão salvos. Então Jesus iniciará o seu governo sobre os judeus, sobre toda a terra, durante 1000 anos. No tópico 1, subtópico 1, tribulação e grande tribulação. Sofonias 2, de 2 a 3. A palavra profética, nos 66 livros da Bíblia, prevê um tempo de intenso sofrimento que virá sobre a humanidade, teologicamente chamado de tribulação e grande tribulação. A última semana profética das 70 semanas reveladas a Daniel será o período tribulacional que virá sobre a terra, Daniel 9, 24. Observe que a última semana, assim como todas as outras dentre as 70, serão compostas de anos literais com 365 dias. O período tribulacional durará 7 anos literais, divididos em 2 ciclos distintos, de 3 anos e meio cada um. Os primeiros 3 anos e meio, Apocalipse de 6 a 9, são denominados tribulação. O segundo ciclo, também de 3 anos e meio, é conhecido como grande tribulação, Apocalipse 12, 14. Sem a manifestação da ira de Deus sobre o mundo, a humanidade, iludida e enganada pelo superlíder mundial, o anticristo, achará que começou a nova era, com muita paz e segurança. Nestes primeiros 3 anos e meio, os 4 cavalos proféticos cumprirão suas tarefas. Este tempo é conhecido como tribulação, Apocalipse 6, de 1 a 8. O segundo período, Apocalipse 10 a 19, começa na metade da última semana, como a manifestação da ira de Deus abrangendo o mundo inteiro, Apocalipse 3:10. A sequência dos eventos ocorrerá intensamente, atingindo todo o universo e todas as pessoas onde estiverem. Este período é denominado de grande tribulação, Apocalipse 12:6. Então veja que é de fácil compreensão, né? Olha bem, é um período de 7 anos. 3 anos e meio iniciais é um período de paz. Então, esse período é um período de engano, que o anticristo, como o grande líder mundial, estará na terra, estará liderando todas as nações. É um homem, não é Satanás, é um homem que é dirigido, orientado por Satanás. Então, este homem governará sobre toda a terra. Então, ele terá um domínio espiritual, econômico, social, político, um domínio total. Então, ele enganará as nações que ele está se fazendo passar por Cristo. Ele está enganando a todos, principalmente os judeus, que farão aliança com ele. Então, veja, primeiro período, 3 anos e meio. Então, o período de paz. Então, as pessoas acharão uma maravilha, Cessaram aí as guerras, e este homem conseguiu levar todos à paz, levou todos a uma prosperidade financeira, talvez o dinheiro seja um só no mundo inteiro, a religião uma só no mundo inteiro, uma língua só falada no mundo inteiro. Então haverá uma grande união, um período de grande paz. Então este homem será considerado como um Deus. Então esse período será chamado então de tribulação, por causa do engano que o anticristo promoverá sobre todos. Então, ao findar esses 3 anos e meio, que finda quando o anticristo coloca uma imagem dele no templo em Jerusalém, e aí os judeus vão descobrir que ele não é o Cristo, não é o Messias, porque os judeus sabem que não existe idolatria em Deus, o Messias jamais criaria uma idolatria. Então eles descobrem e agora rompem aliança com
o anticristo, e agora um início de guerra entre o anticristo e os judeus, que vai separar as nações, aqueles que apoiam o anticristo, aqueles que apoiam Israel. E agora vai começar então o período final de 3 anos e meio, que se chama Grande Tribulação, porque agora haverá tanto a guerra daqueles que são a favor do anticristo contra aqueles que são a favor de Israel, e agora haverá também o quê? Os juízos de Deus derramados sobre toda a humanidade. Então, se nós olharmos lá nas profecias, né, que foram reveladas, as revelações que Daniel recebeu, então veja que lá está explicado sobre as semanas, né? São 70 semanas, são 70 semanas de anos. Então Deus cumpriu tudo que está escrito até a semana 69 com os judeus. Quando Jesus veio, era para ser a última semana. Jesus então seria reconhecido por eles e governaria sobre eles como está previsto, como está profetizado, como está prometido por Deus. Mas eles não receberam Jesus como Messias. Então Deus parou aí o tempo com eles na semana 69 e abriu a porta da graça, a porta de salvação, onde o evangelho da graça é pregado, né? Onde nós aí nos convertemos. Então é a época chamada época dos gentios. Então veja bem, todo esse período, desde que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, desde esse período aí para cá, tudo é a época da graça. Está parado aquela contagem com Israel. Parou ali então na semana 69, quando o Messias veio. Aí falta então uma semana de anos para cumprir as 70 semanas. Então agora, quando começar a grande tribulação, é exatamente esse último período que faltava, essa última semana de anos que faltava para cumprir as 70 semanas que estavam profetizadas sobre o povo de Israel. Então vão se cumprir esses 7 anos aí, que é a última semana. Você vê no gráfico aí direitinho, para você entender, é bem simples de entender isso aí. Então, 2 períodos de 3 anos e meio, né? 7 anos de duração. Tópico como subtópico 2, quando começará a grande tribulação? Apocalipse 6:17. A tribulação começará imediatamente após o arrebatamento da igreja, constituída dos salvos ressurretos que morreram em Cristo e dos cristãos fiéis que estiveram vivos na ocasião do seu retorno. 1 Tessalonicenses 4:15-18. Na abertura do primeiro selo, surgirá o cavalo branco com seu cavaleiro, o anticristo, que será um dos principais personagens durante o tempo tribulacional. Apocalipse 6, 1 e 2. Esta só começará quando o Espírito Santo e a igreja forem retirados da terra, segundo a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 6 e 7. Então, quando começará a grande tribulação? O período todo aí, a tribulação e grande tribulação, que são esses 7 anos. Quando é que começarão isso aí? É muito simples. O dia que a igreja for arrebatada. Então a igreja é arrebatada rapidamente, um rapto, super rápido. Então a igreja é levada. Aí então o anticristo surgirá em Apocalipse, e ele vem, está aí a figura de um cavalo branco, o seu cavaleiro é o anticristo. E ele vem trazendo a paz, o engano, ele vem se fazendo passar pelo próprio Cristo. Ele vai se autodeclarar o Messias, o Salvador. Por isso que nós acreditamos aí, como ele vai fazer uma aliança com Israel, vai ser reconhecido por Israel como Messias, então nós podemos crer que ele será um descendente de judeu. Como ele vai construir um templo em Jerusalém, como ele vai conseguir a paz com todos, nós cremos que ele será também um descendente de árabe, Então veja só, a união do judaísmo, aí agora um acordo, uma aliança com Israel, e sendo comprovado que ele é um descendente do rei Davi, senão ele não pode reinar, então os judeus vão recebê-lo. E ele, sendo descendente de árabe, vai unir todo mundo muçulmano, que são o quê? A maioria dos povos religiosos hoje do mundo. Então aqueles que não foram arrebatados, porque os que foram arrebatados estão salvos, estão na Nova Jerusalém,
não estão aqui na terra mais. Então aqueles que ficarem, veja bem, todos que tiverem um princípio qualquer cristão, e o princípio cristão tem a base, o judaísmo. Então, essas pessoas também reconhecerão o Messias, que estava ali, o anticristo, como o Messias, como o Salvador. Então serão enganados, porque se ele tem aliança e é reconhecido pelos judeus como Messias, então aqueles todos que tinham alguma noção sobre cristianismo também vão se converter a ele, vão aceitá-lo também, recebê-lo. Parece, né? Podemos analisar assim. É claro que existem milhões de interpretações sobre isso. Então, para mim, eu creio que ele será um descendente. Por exemplo, ele pode ter um pai judeu, que é descendente do rei Davi, e pode ter uma mãe, né, que seja descendente dos muçulmanos, dos árabes. Então, para mim, daria bem certinho aí, casando as profecias, isso. Nós não podemos afirmar nada, não está escrito claramente sobre isso, né? Podemos apenas conjecturar. O certo é que a igreja, então, foi arrebatada e daí começa o período de tribulação e grande tribulação, esses 7 anos aí, que nós geralmente chamamos a grande tribulação, referindo a esses 7 anos aí. Então o Espírito Santo conduziu já a igreja a Jesus, né? E aí na terra vem o governo, então, do anticristo. Tópico 1, subtópico 3, purificação dos judeus, o povo de Israel. Zacarias 13, 8 e 9. Diversas profecias bíblicas confirmam o plano do Senhor de purificação dos judeus na grande tribulação. Deus tratará com os descendentes naturais de Abraão de forma especial. Conhecendo profundamente o judeu, ele revela o perfil, o caráter e a personalidade desse povo peculiar, declarando: povo obstinado de dura serviço, como está em Deuteronômio 31, 27. Zacarias 13, 8 e 9 diz, olha, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. E farei passar essa 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então é um anúncio do juízo de Deus sobre o povo de Israel, os descendentes de Abraão. Veja bem que só restará o quê? A 3ª parte de todo o povo de Israel. Está profetizado isso. Todos os outros morrerão. Por isso que são chamados o quê? Os remanescentes, ou seja, os últimos judeus sobre a terra. Veja Deuteronômio 31, 27. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Então veja que Moisés chama o povo de Israel de rebeldes, né? De dura cerviz, de transgressores da palavra de Deus. Veja que Israel é chamado então povo rebelde. Deus chega a chamá-los de adúlteros e adúlteras. É dito a eles, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes que eu ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Então são rebeldes. Veio para eles o Messias, estava entre eles o Salvador, o Messias, e eles não o receberam. Então eles serão purificados pelo fogo, ou seja, serão derramados sobre eles os juízos de Deus, a ira de Deus sobre eles. Olha, dentro dos slides que nós fizemos, nós temos aí um quadro, resumo de toda a escatologia aí, para você entender. Então tem aí uma sequência de fatos, né, que ocorrerão aí durante a grande tribulação. Então aí fala tudo assim para você entender um resumo, né? Aí vem o arrebatamento, aí tem o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, lá em cima, né, na Nova Jerusalém, embaixo na terra, grande tribulação, que aí tem o período de tribulação e grande tribulação, depois tem o juízo dos bodes e ovelhas, depois tem o milênio, né? Depois tem aí o juízo final, tem a eternidade. Então, está tudo aí organizado numa tabela para você entender melhor sobre escatologia.
é sempre bom você ter esse material, né? Você tira uma cópia, guarda, porque de repente você pode precisar. Eu coloquei tanto com fundo branco, quanto também com fundo preto, para usar com projetor, né? O fundo preto fica melhor, e o fundo branco para você poder imprimir e guardar. Qualquer figura dessas aí com fundo preto, é coisa muito fácil, né? Você tornar aí com fundo branco. Você só vai aí selecionar isso lá no Paint, tudinho, vai clicar com o botão do lado direito no mouse e lá embaixo você vai ver, você vai colocar inverter a cor, pronto, vai ficar o fundo branco. No seu computador tem aí o Paint. Então, para você entender todas aquelas catástrofes, todas as mortes, aquelas coisas, tudo que acontece ali durante a grande tribulação, tudo é juízo de Deus. E como Deus está exercendo o seu juízo sobre Israel, acaba que todas as nações sofrem o juízo também. Porque se não foram arrebatados, é porque rejeitaram a salvação em Jesus Cristo. Tópico 2. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Apocalipse 16, 17. O apóstolo João, na visão apocalíptica, contempla 7 selos se abrindo, 7 trombetas ecoando e 7 taças sendo derramadas. Esses 21 instrumentos descrevem a ira de Deus que virá sobre a terra, sobre a natureza e sobre a humanidade. O papel dos selos, das trombetas e das taças é descrito em detalhes, indicando a razão, por que acontece, o alvo, para quem acontece, e os acionadores de tais instrumentos, selos, trombetas e taças. À medida que cada selo é aberto, cada trombeta é tocada e cada taça é derramada. A aflição, a angústia, as calamidades, os desastres, as enfermidades, os flagelos e o caos crescem assombrosamente. Apocalipse 9, 1 a 12, 17 e 18. Vamos ler bem rápido para você aí. Apocalipse 9, de 1 a 12. E o quinto anjo tocou sua trombeta. Então lembre-se que tudo isso aí foi revelado, né, ao apóstolo João na ilha de Patmos. Então ele vai contando as visões que ele teve, as revelações sobre este período. Então vamos ver aí sobre os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então é a ira de Deus derramada sobre os homens. Então atingirá, né, aí a terra, a natureza e toda a humanidade. Eu coloquei para você aí, né, um esquema, aí, uma figura ilustrativa com tudo isso aí resumido. Esse slide aí foi feito lá pelo Enomi, lá de Ananindeua, no Pará, ali a cidade vizinha a Belém. Então você vê aí, ó, 7 selos, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Vai ver o clamor daqueles que morreram aí degolados. Vai ver aí queda, né, de cometas, estrelas. Então uma coisa terrível acontecendo, abalando toda a natureza, abalando todo o planeta. Tem a hora aí do grande silêncio também. Aí você vê as trombetas, você vê um resumo aí também do que acontece quando cada trombeta é tocada. Depois você vê aí as taças também, né? O significado do que acontece quando cada taça é derramada. Também eu te aconselho a tirar uma cópia, guardar uma cópia disso aí, é muito importante. Aí um resumo dessa parte todinha aí, num slide só. Então, tópico 2, subtópico 1. Os 7 selos. O primeiro selo apresenta um cavalo branco montado por um personagem recebendo uma coroa. Este cavalo marca o início da tribulação e o seu cavaleiro é o anticristo, Apocalipse 6, 1 e 2. O segundo selo apresenta um cavalo vermelho e o seu cavaleiro recebendo uma grande espada e poder para tirar a paz da terra. Este cavalo e seu cavaleiro simbolizam a guerra, Apocalipse 6, 3 e 4. O terceiro selo apresenta um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança nas mãos. Este representa a fome, Apocalipse 6, 5 e 6. O quarto selo introduz um cavalo amarelo e seu cavaleiro chama-se Morte. Este simboliza a morte, Apocalipse 6, 7 e 8. O quinto selo representa todos os mártires, homens e mulheres de todas as idades, sacrificados pela causa do Senhor, Apocalipse 6, 9 a 11. O sexto selo apresenta 7 elementos da natureza, terremotos, sol, lua, estrelas, céu, montanhas e ilhas, os quais representam a assolação e devastação mundial, Apocalipse 6, 12 a 14. O sétimo selo apresenta aí um silêncio no céu por meia hora. Este selo marca mais uma etapa
dos juízos divinos agora executados pelas 7 trombetas, Apocalipse 8:1. Então você vê aí o resumo geral do que vai acontecer nesta abertura, então, desses 7 selos, né? Está bem detalhado aí o que acontece e você tem um resumo aí nesse slide, que é bem claro aí, bem fácil de você entender, de você guardar e passar para os alunos. Se você pudesse tirar cópia, olha só que coisa maravilhosa, né? Daquele quadro resumo geral de escatologia, agora desse slide aí dos selos, né? Aí tem as trombetas, tem as taças. Olha aí, se você pudesse tirar cópia e passar para os seus alunos, seria excelente. Eles teriam um material muito bom para entender muita coisa sobre o Apocalipse. No tópico 2, subtópico 2, as 7 trombetas. A primeira trombeta é tocada pelo primeiro anjo de um grupo de 7. Granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. Resultado, destruição da terça parte da vegetação do planeta. Apocalipse 8:7. A segunda trombeta apresenta um monte ardendo em fogo que cai ao mar. Resultado, 1/3 dos oceanos é contaminado, 1/3 das criaturas do mar morrem e 1/3 das embarcações é destruída. Apocalipse 8:9. A terceira trombeta mostra uma grande estrela chamada Absinto, com uma tocha ardendo em fogo que cai sobre os rios e as fontes das águas. Resultado, a terça parte de toda a água potável é contaminada, provocando a morte de muitos. Apocalipse 8, 10 e 11. A quarta trombeta é tocada e fere a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Resultado, trevas, densa escuridão afetando o dia e a noite. Quando o anjo toca a quinta trombeta, uma estrela que caiu do céu abre o abismo e dela sobe muita fumaça, semelhante a uma fornalha gigante. No meio da fumaça sobem gafanhotos com aparência de animal, homens e demônios. Parecem-se com cavalos preparados para a batalha. Eles cobrem toda a terra, permanecendo nela durante 5 meses para cumprimento da missão. Resultado, invasão demoníaca, escuridão sobre o sol e o céu, tormentos indescritíveis sobre a humanidade. Apocalipse 9, 11 a 12. A sexta trombeta é tocada, liberando 4 anjos preparados para aquele momento profético. Eles se juntam a um exército de demônios com 200 milhões de soldados montados sobre cavalos endemoniados assassinos. Resultado, a terceira parte de toda a humanidade é assassinada. Apocalipse 9, 13 a 21. Quando a sétima trombeta ecoa, fortes vozes no céu anunciam a possessão dos reinos do mundo pelo Senhor. Resultado, submissão, louvor, adoração e exaltação dos 24 anciãos ao Senhor Todo-Poderoso. Abertura do santuário de Deus com a arca da aliança divina. Fenômenos na natureza. Apocalipse 11, 15 a 19. Vocês já pensaram aí nos ecologistas nessa época aí? Então as pessoas vão saber quem é dono da terra. Dono de tudo é Deus. E Deus vai destruir tudo isso. Veja só. Então essas pessoas que adoram a terra, né? Pessoas que aí ficam uma confusão doida por causa da floresta amazônica, não sei mais o quê. Imagine. A terça parte de toda essa ecologia do mundo inteiro aí acaba de uma vez só. Quem criou tudo, quem sustenta tudo é Deus. Quem comanda tudo é Deus. Tudo pertence a Deus. Então ele resolveu agora acabar com a terça parte de tudo isso que acontece aí na natureza, que existe na natureza. Então vem aí o aparecimento do anticristo, uma grande guerra, muita fome, muita morte, muita gente sendo degolada. Aí vem muito terremoto, sol, luas, estrelas, tudo abalado, terça parte acaba. Então há uma devastação mundial. Agora as trombetas trouxeram então granizo, fogo, tudo misturado com sangue. Veja bem, a terça parte da vegetação da terra acaba de uma vez só. Depois vem sobre o mar. A terça parte, tudo que vive no mar morre. As embarcações, a terça parte das embarcações do mundo inteiro acabam de uma vez só. Depois, olha só, a água potável, a terça parte da água potável do mundo inteiro acaba de uma vez só. Depois, aí vem o problema dos astros, dos planetas, do Sol, da Lua, e vem uma escuridão. Aí vem os gafanhotos que vão picando as pessoas com a sua cauda, coisa terrível, as pessoas serão atormentadas, uma dor muito grande. As pessoas vão, não é nem chorar, gritar, vão urrar de dor.
uma mistura de animal, homem e demônio. E isso durante 5 meses. As pessoas vão correr, fugir desses bichos aí. Será uma coisa terrível. E depois 200 milhões de cavalos aí, seus cavaleiros, que vão matar a terça parte dos homens todos da terra. Então no céu, né, os 24 anciãos vão se dobrar diante de Deus, reconhecendo o seu poderio, sua soberania sobre tudo, sobre todos. Tópico 2, subtópico 3, as 7 taças de juízo. A primeira taça é derramada sobre a terra. Alvo, todas as pessoas que tinham a marca da besta, o anticristo, e adoravam a sua imagem. Consequência, úlceras e feridas dolorosas. Apocalipse 16, 2. A segunda taça é derramada sobre os mares. Consequência, as águas tornam-se em sangue, morrem todas as criaturas viventes. Apocalipse 16, 3. A terceira taça é derramada sobre os rios e fontes. Consequência, as águas são transformadas em sangue. Apocalipse 16, 4. A quarta taça é derramada no sol. Consequência, calor insuportável, ardente, escaldante, homens queimados. Apocalipse 16, 8 e 9. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta. Consequência, densas trevas, tormentos, feridas e agonias. Apocalipse 16, 10 e 11. A sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates. Consequência, as águas secam completamente. Apocalipse 16, 12. A sétima taça é derramada nos ares. Consequência, terremotos fortíssimos, trovões, chuvas, tormentas, cidade dividida, enormes pedras de granizo. Apocalipse 16, 17 a 21. Então veja que agora vem os juízos aí das 7 taças, né? Então todas aquelas pessoas que aceitaram a marca da besta vão sofrer esses juízos aí agora sobre eles, que é a marca do anticristo, né? Que está registrado na Bíblia, que diz aí, quem quiser aí calcule o número, né? 666. Então, não vá pensar que é negócio de chip, não. Tem gente falando negócio de chip aí, não. A marca será visível, vai ser para identificar as pessoas. De longe você vai ver quem tem a marca, quem não tem. Então, todos aqueles que tiverem a marca vão ter aí úlceras, feridas dolorosas, coisa muito triste, muita dor, muito sofrimento. Depois nós vamos ver aí a morte no mar. Veja só, todos aqueles peixes, né? Tudo que existe aí de vida no mar, morrem, porque as águas foram transformadas em sangue. Depois é a vez dos rios, tudo transformado em sangue. Morre tudo quanto é peixe, tudo quanto é animal que precisa das águas. Depois o sol ficará 7 vezes mais quente. Imagine, nesse período as pessoas morarão em cavernas, não tem como morar aqui em cima da terra. É muito calor, as pessoas, se alguém andar em cima da terra, queima na mesma hora. Depois o juízo vem sobre o trono da besta, ou seja, o anticristo e todo o seu governo sofrerão agora feridas dolorosas, uma agonia, uma dor insuportável. Depois o grande rio Eufrates, né, que é aí o orgulho de todos aqueles povos ali árabes, né, secará. Depois vem os grandes terremotos, que vai destruir muitos lugares, grandes pedras de granizo, mais grandes mesmo, cairão aí por toda parte, destruindo tudo. Então veja, assim como houve o dilúvio, né, sobre toda a terra, também a grande tribulação. Aí, desde esse período aí de juízo, será sobre toda a terra. Noé pregou 100 anos e as pessoas não acreditaram. Nós estamos aí falando sobre isso, né? Já há mais de 2000 anos, e aí as pessoas duvidam, brincam, né? Abusam, fazem chacota dos crentes, da palavra de Deus, mas tudo isso vai acontecer. Tópico 3, questões sobre a grande tribulação, Sofonias 1,15. Tópico 3, subtópico 1, quem será o governante mundial na grande tribulação? 2 Tessalonicenses 2, 3 a 10. A grande tribulação começará imediatamente após o arrebatamento da igreja, com o aparecimento de um personagem diferenciado, o anticristo, Daniel 7, 24 e 25. O apóstolo Paulo declara que ele é o homem do pecado, o inimigo declarado de Deus, como está em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Olha, Daniel 7, 24 e 25 diz o seguinte: e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis,
E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. E agora vamos ver aí 2 Tessalonicenses, 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos continuar lendo. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então você veja aí um homem, o anticristo. Veja bem, é um homem. Tem muita gente enganada aí nessas religiões falsas aí, aceitas. É a ONU, o anticristo. O anticristo é a OTAN. O anticristo é não sei o quê. Não, o anticristo não é uma organização. É um líder, um homem que está endemoniado, governado por Satanás, que vai governar sobre todo o mundo. Um homem muito inteligente, um grande orador, riquíssimo, Então, esse é que vai governar sobre todo o mundo. É o anticristo. Então, é um personagem, uma pessoa que vai governar sobre todos. E ele reunirá todos em torno de si, agradará a todos. Vai enganar todos no início, então, do seu governo. Então é chamado o anticristo. Tópico 3, subtópico 2, a nação de Israel estará envolvida na grande tribulação? Ezequiel 36, 18 e 19. Sim, os judeus que formam a nação de Israel foram espalhados pelo mundo inteiro e no final dos tempos voltarão a Sião. Eles virão de todas as partes, subindo para Jerusalém, a cidade santa, cidade do rei. O panorama profético das nações da terra, em sua maior relevância, tem sido configurado em Israel, Isaías 43, 5 a 7. Deus tratará de Israel de maneira profunda e abrangente no período da grande tribulação, Amós 4, 12, enquanto a igreja fiel estará em um lugar especial, celebrando as bodas do Cordeiro, Jeremias 30, 5 a 9. Então veja que principal povo da grande tribulação é Israel. Os juízos de Deus vêm exatamente sobre eles e acaba que todo mundo passa por esses juízos. Mas o principal povo ali que sofrerá os juízos de Deus é o povo de Israel, porque rejeitaram o Messias. E com o surgimento então do anticristo, que quer exterminar o povo de Israel, os juízos vêm sobre ele, sobre todo o seu reinado, sobre todo o mundo, que ele está reinando sobre todo o mundo. Então, nesse tempo, todos os judeus do mundo inteiro estarão voltando para Israel, estarão morando ali. Pelo que nós deduzimos aí, somente a terça parte de todo esse povo é que será salvo no final da grande tribulação. Os outros morrerão todos. Agora, durante esse período, o primeiro período lá de paz, a igreja, então, estará lá em Jerusalém, no tribunal de Cristo. E esse segundo período, que é chamado Grande Tribulação, a igreja está no céu, nas bodas do Cordeiro. Tópico 3, subtópico 3, haverá sobreviventes da Grande Tribulação? Mateus 24, 21 e 22. Estudos mais aprofundados de Apocalipse 7, 9 a 17 indicam que haverá salvação durante a Grande Tribulação. Apocalipse 7, 9 e 14. Muitos judeus, aliás, serão salvos na Grande Tribulação. E entre eles haverá os 144 mil selados de Israel. Apocalipse 7, de 1 a 8. Então, Apocalipse 7, 4, nós vimos aí, e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel.
E no versículo 9, depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. No versículo 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então vimos aí que existirá salvação durante a grande tribulação. Eu creio, também já vi estudos, do pastor Ezequias Soares, do pastor Joá Caetano. Nós cremos que quem pregará o evangelho durante a grande tribulação são essas 144 mil testemunhas, que são o quê? Judeus. Então são judeus convertidos, E estes serão selados por ser um período de grande dor, de muitos juízos. Então será até uma pregação mais fácil, porque a pregação a quem está sofrendo, quem está morrendo, está gemendo de dor, está vendo que existe o juízo de Deus mesmo. E também será pregado por eles, mostrando a ação do anticristo, que está tudo previsto, está tudo escrito na palavra de Deus. Então, será pregado. Agora, infelizmente, pouca gente, embora aí tenha uma multidão de salvos, mas é pouca gente comparado com toda a humanidade. Mas haverá conversão, tanto de judeus quanto de gentios. Não esquecendo que nesse período também, 2 testemunhas estarão na terra e pregando o evangelho, farão grandes sinais, prodígios, maravilhas. Agora esses serão mortos, vão subir, vão ser arrebatados, depois de serem exibidos aí pelo anticristo. Tópico 3, tópico 4, qual o papel da igreja na grande tribulação? Apocalipse 4:1. O papel da igreja em relação à grande tribulação tem sido alvo de muita discussão através dos anos. Já se sabe, no entanto, que a grande tribulação é uma referência à última semana profética da visão das 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 a 27. Nem o Senhor Jesus, nem Paulo, uma única vez, ensinaram que a igreja deveria preparar-se para sobreviver na grande tribulação. Então não existe nenhum tipo de ensino dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou vai passar pela metade, ou pela tribulação toda, nada. Não existe nada disso, não existe esse ensino. Um noivo não vai querer que sua noiva passe por um período desses, Nem no período de engano e nem no período de juízos. E o que está escrito na Bíblia, eu te livrarei da hora da tentação. Então só esse versículo já diz que no primeiro período é o período da tentação, é o período do engano. Imagina, as pessoas são enganadas, fazem acordo com o anticristo, recebem a marca do anticristo. A igreja não vai passar por isso. A igreja do arrebatamento é a igreja de Filadélfia, a igreja que sobe, que não vai passar pela grande tribulação. A igreja de Laodiceia, aí está indicando aqueles que vão dar a vida para serem salvos durante a grande tribulação. Então, aqueles salvos durante a grande tribulação, tanto judeus quanto gentios. Tópico 3, subtópico 5. Haverá igreja na grande tribulação? Sim, mas ela não foi arrebatada. João teve uma visão que o deixou perplexo. Uma linda mulher no deserto, misteriosa, ricamente adornada, coberta de pedras preciosas, cavalgava sobre um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 1 a 7. Nesta visão, o deserto é o mundo, a mulher, a igreja da grande tribulação. Nunca a igreja mundana foi tão linda, bonita, atraente e poderosa, como será nos dias da grande tribulação. Ela será governo. O anticristo utilizará a igreja mundana como parceira no plano diabólico de engano, sedução e mais tarde como agente assassino e sanguinário. Apocalipse 17, 6. Então veja, haverá a igreja dos salvos, não uma igreja construída, evidente, as pessoas fugirão, Se o anticristo descobrir um crente, mata, será degolado. Agora existirá a igreja da adoração ao anticristo. Então uma igreja grande, multidão, milhões e milhões de pessoas seguirão o anticristo. Então ela tem total apoio do governante máximo. É uma igreja oficial aí do governo do anticristo, que vai enganar muita gente, vai seduzir muita gente e vai levar muita gente a ser, então, marcado pela marca do anticristo, marca da besta. Esses mesmos religiosos perseguirão a igreja verdadeira, todos aqueles que forem crentes, forem salvos.
serão descobertos e serão degolados por essas pessoas que são dessa religião aí, dessa igreja do anticristo. Conclusão: o anticristo se manifestará no início da grande tribulação, segundo Tessalonicenses 2, 6 a 10. Depois que o Espírito Santo não estiver mais na terra, operando por intermédio da igreja. Isso significa que todos, até mesmo um adversário tão aparentemente poderoso, tem de se dobrar diante da soberania do Altíssimo e limitar sua ação ao que Deus historicamente estabeleceu. Então veja, é fácil de entender por que o anticristo não está hoje governando o mundo. Por causa do Espírito Santo, que é uma força superior, é um poder superior, é Deus mesmo na terra. Sempre teve a presença de Deus na terra. No Antigo Testamento, Deus o Pai, depois, período de Jesus Cristo, né? Veja que no Antigo Testamento houveram também algumas aparições de Jesus Cristo, né? Que nós chamamos de teofania, o anjo do Senhor. E veio Jesus, e agora o Espírito Santo está aqui na terra. Com a presença de Deus, Satanás não pode dominar. O anticristo não pode surgir, não pode aparecer, não pode ter domínio. Quando a igreja for levada pelo Espírito Santo até o noivo Jesus Cristo, então na terra agora haverá o governo do anticristo. Então Satanás poderá governar sobre a terra. Quem terá o Espírito Santo nessa época? Somente aqueles 144 mil que nós acreditamos que vão pregar o Evangelho e as duas testemunhas somente. As outras pessoas não terão o Espírito Santo. Então o anticristo poderá governar sobre tudo e sobre todos. Sabendo que no final da grande tribulação, Jesus vem então, prende Satanás por 1000 anos, né? Lança no lago de fogo e enxofre ali o falso profeta, que é o religioso líder, né? Que está ao lado do anticristo, e também o anticristo, são lançados no lago de fogo e enxofre. Esses dois aí vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. Satanás será preso, no final do milênio será libertado, então vai provocar uma grande guerra contra Jesus, será vencido e lançado no lago de fogo e enxofre. Então veja que enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo mora dentro de nós, então o Espírito Santo está aqui. E o anticristo não pode assumir o seu papel de líder. Então após o arrebatamento da igreja, aí sim ele surge e domina. Vamos orar agora. Se você está ouvindo esta palavra, acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava destinado a nós, ele também tomou sobre ele, morreu por nós, em nosso lugar na cruz, lá no Calvário, e ressuscitou, né? Foi declarado justo, foi justificado em espírito. Ele levou sobre ele os nossos pecados, mas ele nunca pecou. Então, ele ressuscitou e ele foi assunto ao céu. Veja bem, você crê nisso? Pronto. Você quer entregar sua vida para Deus? Pronto, você agora é salvo. Vamos orar. O Espírito Santo vai entrar com uma operação de convencimento. Você vai ser convencido agora do pecado, da justiça e do juízo. Vai pedir perdão a Deus. E você recebe agora o Espírito Santo. Passa a ser filho de Deus. Passa a ser salvo. Todos os seus pecados vão ser perdoados agora. Vamos orar? Se você está doente, está enfermo, receba a cura. Nós vamos orar agora para você ser curado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Grada lucras a forte classe, Deus se agrada de você agora que está entregando sua vida para Deus e que quer ser arrebatado, não quer passar por essa grande tribulação que virá sobre a terra, sobre os homens. Creia agora e receba a salvação, receba o perdão em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Toca nele, Senhor, toca, Senhor, cura todos aqueles que estão doentes, estão enfermos, toca, Senhor, solta toda doença, toda enfermidade, vai soltando essas vidas em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura totalmente, vem sobre eles o teu poder, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bom, não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco por esse telefone, 99951520454, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente esse material em Word, PDF, PowerPoint, e incluo você num grupo, que não é grupo de bate-papo, lá ninguém coloca música, né? Ninguém coloca vídeo, áudio, nada disso.
só é o material da Escola Bíblica Dominical que eu coloco lá toda semana. Então incluo você lá. Não se esqueça, quando entrar em contato comigo, pelo WhatsApp, coloque lá. Meu nome é tal, minha cidade é essa, e eu quero material da Central Gospel, porque eu comento a revista CPAD, a revista Betel e a Central Gospel. Então você tem que dizer lá Central Gospel para me incluir você no grupo da Central Gospel e mandar o material para você gratuitamente do Central Gospel. Eu te peço aí o grande favor de dar aí um joinha legal aí embaixo, se inscrever em nosso canal para poder divulgarmos esse trabalho, esse vídeo para outras pessoas. Invista no reino de Deus. Bom, esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.